Olá, bom dia. São 5 horas e 30 minutos, precisamente, do dia 13 de janeiro de 2023. Nós estamos tentando explicar a vocês, em linha reta, que o que estamos vivendo hoje é o planejamento de um canalha chamado Esdras, que consta no cânon bíblico e que escreveu 4 livros, vergonhosamente aceitos pelos judeus e pelos cristãos. Livros esses que não podem ser analisados criteriosamente, segundo o padre Federico Dattler, porque, segundo os dados históricos que nós temos, nada que existe ali, ou quase nada, é verdadeiro. Que ele era descendente de Arão, segundo o currículo maravilhoso que ele apresenta Dario, que ele era descendente de Melquisedeque, ou uma coisa ou outra. Melquisedeque era jebuseu, Arão é descendente de Abraão, que é hebreu, e ele coloca no currículo as 2 descendências. Vamos ler isso para vocês de novo. E então esse homem, esse patife genial, consegue organizar uma sociedade chamada Kahal, que quer dizer sinagoga. E aí é curioso, porque nós vamos agora ler para vocês um texto que é da minha autoria e que me levou a uma pesquisa de aproximadamente 15 anos. Agradecimentos a todos aqueles que nos estão fazendo crescer, e principalmente aos que se alinharam conosco inscrevendo os colégios do Magos Caldeus, os que mais se interessam estão pedindo material, e aos nossos 8 caribus. Então, nós temos aqui um material que vai ser lido para vocês, eu acho que em primeira mão, porque foram 15 anos de pesquisa. Vamos lá? No dia 19 de julho do ano 64, depois de Cristo, um incêndio de 6 dias reduziu a cinzas 10 dos 14 bairros de Roma. A voz pública acusou Nero do evento funesto, pediu o culpado e o castigo. Diz-nos Comodiano, historiador da época, como manobraram os judeus por meio de sua epopeia judia. Olha, Nero tinha várias amantes e era um louco, porque rasgou a barriga da própria mãe para saber onde ele tinha sido gerado. E aí tinha uma mulher do lado dele chamada Popeia, não confundir com Pompeia, que é a cidade castigada pelo Vesúvio. Pois bem, Nero, segundo Comodiano, historiador romano, manobrou Nero, que os judeus já desconfiavam que a loucura dele tinha feito ele incendiar Roma, para que ele colocasse a culpa nos cristãos. E outros judeus, porque os médicos da corte de Roma eram judeus, os adivinhos eram judeus, né? Os conselheiros eram judeus, e assim, embora os judeus fossem dominados por Roma politicamente, a Kahal hebraica dominava o imperador. Isso é que deve ser dito com toda clareza. Então, por que Pilatos não conseguiu livrar Jesus? Porque os judeus disseram: se libertas ele, não és amigo de César. Nós diremos a César que você libertou um homem que se disse rei, e só César pode nomear um rei. Mas hei de matar o rei de vocês? E eles disseram aquela frase que repercutiu na mente de Pilatos de uma maneira que só um eco num despenhadeiro seria igual. Se tu não o castigas, não és amigo de César. Eles diriam isso a Tibério. E Tibério mandaria Pilatos para o quinto dos infernos. Por isso que o julgamento de Jesus, que está escrito em um livro chamado Julgamento de Pilatos, de Kurt Speidel, um alemão, e por isso que os acadêmicos têm tanta necessidade de negar o Jesus histórico. Porque se aceitarmos que Jesus existiu, se considerarmos realmente o que os evangelhos dizem,
então o crime de deicídio aparecerá com toda a sua clareza. Então é necessário negar que ele existiu. Daí o esforço dos acadêmicos, o esforço dos grandes ricos, dos galileus, dos Galileu diga a revista, né? Do super interessante, do Código da Vinci e vai por aí. Que se não negam que ele existiu, dizem que não foi nada daquilo que aconteceu. Mas vamos continuar. Então estamos em Roma, ano 64. Um louco chamado Nero, cuja mãe é Agripina, ele abre a barriga dela para ver onde é que ele foi gerado. Você imagina a cabeça desse homem. Ele é controlado por uma amante judia chamada Popeia. Controlado. Além disso, os médicos dele são judeus. Além disso, ele não faz nada sem consultar os adivinhos, que matam os animais, olham as vísceras, herdaram isso dos adivinhos caldeus, os etruscos, e aí Pompeia vê ali a ocasião ideal de acabar com o cristianismo em Roma. Era a ocasião, o pretexto que os judeus esperavam. Depois, vocês verão com mais clareza. Os cristãos teriam que ser dizimados. É o que Popeia imagina. E são acusados de terem sido eles, porque o incêndio foi exatamente no bairro cristão. E aí, para azar nosso, lá estava o recenseamento feito por Quirino, que daria o atestado de nascimento de Jesus. Lá estava o julgamento de Pilatos, que mostrava como Jesus foi julgado. Então, a biblioteca de Roma estava no bairro cristão, para azar nosso, senão nós teríamos todos os documentos que provam a existência física de Jesus e os principais acontecimentos. O recenseamento em Belém, feito por Quirino, quando Maria, Jesus e José foram até o recenseador. Lá está escrito, o documento estava lá na biblioteca de Roma, no bairro cristão, e o julgamento todo de Pilatos, porque era obrigado a fazer o relatório. Nós perdemos 2 documentos preciosíssimos. Não foi à toa, então, que Nero incendiou o bairro cristão. Mas continuemos. Era o pretexto esperado para dizimar, finalmente, os cristãos de todo o império. Começava, assim, o verdadeiro holocausto. Isso está escrito no livro O Vaticano, Potência Mundial, por Joseph Bernardi, traduzido por Carlos Domingues, editora Pongete, feito em 1949. Então, vejam vocês, por que é necessário negar que Jesus existiu, como os acadêmicos fazem com todas as suas forças. E os cristãos foram, então, acusados, embora depois Roma chegou à conclusão que tinha sido Nero e ele se matou. Mas isso não vamos entrar nesse detalhe. Então, vejam aí uma pequena amostra do que era a Carral. Popeia pertencia à Carral judaica. E os médicos e os adivinhos e os conselheiros, sem os quais os romanos que não tinham inteligência suficiente, a não ser Augusto. César foi assassinado no começo logo do Império. Marco Antônio imediatamente se lançou, assim que foi imperador, se lançou nos braços de Cleópatra. Então, o dominador era Roma. O dominado, aparentemente, era o judeu. Mas um pequeno grupo chamado Carral, fundado por Esdras no cativeiro da Babilônia, dominava o imperador. Por isso, Pilatos foi obrigado a crucificar Jesus. Duraram 300 anos o Holocausto. Quem proferia condenação, como no caso do Cristo, foi a autoridade romana. Mas quem maquinava eram os judeus. Eles odiavam os cristãos. Por quê? Porque o Cristo os dividiu. E quando os dividiu? Quando quiseram juntar-se todos e fazerem uma rebelião contra Roma, e os cristãos não aderiram. Então, para eles, isso foi a maior das traições, porque eles contavam com todos os judeus juntos
para fazerem a revolução e assim se livrarem dos romanos. Mas os cristãos pregavam a paz. E Jesus Cristo tinha dito: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não tinha se colocado contra o tributo e o governo de Roma. Para Jesus, não importava quem governasse. O importante era, se você fizesse a sua parte, se você fizesse a sua parte, Deus lhe trataria de outra maneira. Chorou nos muros de Jerusalém. Olhando para a cidade, de lá de cima, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas e matas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis abrigar debaixo de minhas asas como a galinha aninha os pintainhos, e vós não quisestes. Então, Deus quer com a forma de Javé, que é o Deus do nosso universo, quer Reshit, que é o próprio Jesus na sua acepção pré-terrestre, tentou, por todos os meios, levar os judeus a o que tinha sido prometido. Eles tinham condições de liderar o mundo. Eu vos constituí farol das nações. Os profetas foram eliminados praticamente por Esdras. Pouco a pouco, paulatinamente, o profetismo foi desaparecendo. Por quê? Porque os escribas foram se colocando como profetas e foram calando os profetas, foram silenciando os profetas. Você sabe como Jezabel odiava Elias e a guerra que Elias teve que travar para poder ficar vivo até que ela fosse para os quintos dos infernos. Então, estamos em Roma. Voltemos aqui. Mas não podemos dizer que eram todos judeus. Lembrem-se que os primeiros cristãos todos eram judeus. Lembre-se que Jesus Cristo eram judeus. Os apóstolos eram judeus. Que a primeira e segunda geração apostólica quase toda era de judeus. Lembre-se que no dia de Pentecostes, quando Pedro saiu do templo, foi até a porta do templo para pregar, a maioria das pessoas que estava ouvindo a pregação de Pedro era judeu. Embora houvesse muitos estrangeiros. Então, não estamos aqui condenando os judeus, mas a Carral hebraica. Entendam bem, um grupo semissecreto que sempre se dava bem, porque vendia a mãe e mandava entregar a domicílio. Diz no Tertuliano, já é esquizocristão: a sinagoga foi a fonte de todas as perseguições. O livro chama-se Escorpíase, o capítulo é o 10º. Algo que se percebe ao longo do Novo Testamento. A autoridade romana proferia quase sempre a sentença, mas tentava se esquivar, como aconteceu com Pilatos e como aconteceu com Galiano, procônsul da Acaia. Mas não conseguia. Não conseguia porque os judeus tinham decidido uma guerra de extermínio. Assim como mataram o mestre, matariam os discípulos. Vemos que Gamaliel liberta Pedro das mãos do Sinédrio, que ia matá-lo, nos Atos dos Apóstolos, e por isso mais tarde vai ser julgado, já lembro para vocês no livro do Bernard Casper. Por esse ato, Gamaliel demonstra uma simpatia com os cristãos, que ele vai continuar demonstrando, e vão fazer uma reunião especial para poder depor Gamaliel e colocar nele o Rabino Eleazar, um jovem manipulável. E assim a Carral hebraica está em plena ascensão. Então, a autoridade romana é quem proferia o julgamento, mas a acusação, a perseguição, a operação de descobrir onde estavam os cristãos era da sinagoga. Isso quem nos diz é Tertuliano. Foi assim com Pilatos, João 18, 38 e 19. Assim foi com Galiano, procônsul da Acaia, Atos 18, 12 e 17. Assim como o outro tribuno romano, citado em Atos, acho que é Paulo, e dele é que Saulo decide tomar o nome, e mais outros relatados. Duas coisas, pois, temos que admitir: que os judeus revolucionários, que viviam na época de Cristo, e que odiavam os romanos, e estavam preparados
com as espadas feitas e enterradas, esperando o momento da rebelião para expulsar os romanos, não tinham nenhuma ligação espiritual com, os supostos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que viveram pacificamente no meio de todos os cananeus durante o tempo do patriarcado. Abraão, supostamente no ano 2000, perambula pela Palestina e a única coisa que acontece entre ele e os cananeus é a disputa de um poço, que a água era preciosa, mas depois um dos chefes de uma tribo cananeia, vamos ler depois para vocês, diz a ele que ele se afaste e abra um outro poço que ele garante que ninguém vai tomar dele. Só essa intriga acontece durante todo o período do relato da vida de Abraão na Palestina. Eram pacíficos. E então esses judeus agora não podem ser descendentes porque eles estão sendo instigados pela carral judaica. Ela quer o domínio completo do mundo. Mas, primeiro, ela tem que fazer com que os judeus manipulados por ela não somente paguem o tributo ao templo e fiquem pobres. Jesus Cristo vai encontrar uma porção de miseráveis, quando na verdade devia haver igualdade na sociedade judaica, segundo o pacto do Sinai, segundo a ordenação de Moisés, segundo o Código Deuteronômico que manda dividir a terra. Ali é uma metáfora, não é somente Canaã, como se entendeu, porque Esdras percebeu claramente que se deixasse aquilo acontecer, seria o planeta Terra, porque a promessa feita a Abraão não era Canaã. Canaã era uma metáfora, seria uma experiência. Uma vez dado certo, então, os judeus seriam, pelo poder de Deus, conquistadores do mundo de uma forma que nós não podemos imaginar, mas eu sei qual seria, então podemos imaginar assim. Logo, os essênios, por exemplo, pacíficos, depois que os macabeus venceram a revolução contra os sírios e tornaram a Palestina independente, eles ficaram numa situação difícil. Por quê? Porque Jonatas Macabeu havia aceito de Alexandre Balas a púrpura de sumo sacerdócio. Ora, mas o sumo sacerdócio era exclusivo do descendente de Melquisedeque desde Davi. Se não fosse Sadoquita, que era o nome, o pseudônimo, para disfarçar, mas Davi não fez isso escondido, ele fez isso dentro de toda a corte e com o profeta Natã do lado, que os levitas estavam tão corruptos que era necessário colocar alguém que fosse honesto, e havia um jebuseu. Vamos mostrar, provar a vocês a amizade historicamente comprovada de Davi com Melquisedeque. E o planalto do templo foi oferecido a Davi por Melquisedeque para que ele construísse o templo do seu Deus, que era Javé, enquanto Melquisedeque adorava Elion, e Davi aceitou. Construiu o palácio, mas não construiu o templo porque não foi permitido. Natã recebeu em sonhos e Davi recebeu em sonhos. Então, o que acontece? Não eram pacíficos como os essênios, que decidiram não combater Jonatas Macabeu por ter usurpado o sacerdócio e fugiram para o deserto e foram perseguidos pela carral hebraica, sendo crucificados, restando quase nenhum, dividindo-se em pequenos grupos que moravam em cavernas. Isso nós temos na biblioteca de Qumran, Khirbet Qumran, as cavernas abandonadas com ele. Foi numa gruta essênia que Maria nasceu, né? A famosa estrebaria onde Jesus nasceu era uma gruta essênia abandonada que os pastores ocupavam, porque durante a noite os animais sofriam muito com frio. Então ali José sabia da essência, porque ele e Maria tinham sido essênios, a família dele tinha sido essênia, todas as famílias que tinham
uma adoração verdadeira a Deus, fugiram com os essênios das cidades e foram para o deserto. Assim, os essênios mostram como é que viviam os patriarcas, como é que os cristãos viviam, e por isso eles atraíram o ódio dos judeus. E assim, essa divisão, essa cisão é considerada pela Carral exatamente o maior obstáculo para os seus planos de expulsar os romanos da Palestina. Estavam divididos, haviam 5 partidos, mas punham-se todos de acordo quando o objetivo era eliminar os cristãos. Por mercê divina, alguns deles, como Paulo, que era perseguidor, com cartas para matar os cristãos, tirando de suas próprias casas, o que não era permitido, mas deram a ele esse poder especial e ele se converteu. Então, Deus faria. É o que diz a coluna Boaz. Jaquim e Boaz. Deus fará, pois ele tem poder. É a tradução de Jaquim e Boaz. Então, muitos foram os judeus que abraçaram a fé cristã. E na época chamavam-se seguidores do caminho, porque Jesus tinha dito: eu sou caminho, verdade e vida. Portanto, ser antissemita é um absurdo do ponto de vista cristão. Vejam bem, nós estamos denunciando a Carral Hebraica, que é um partido semi-secreto, fundado por Esdras na Babilônia, e que vai tomar conta do mundo, e vai chegar a ser hoje o movimento sionista mundial, cujo chefe nós já cansamos de mostrar a vocês, cuja família vocês sabem que são extremamente conhecidas, e que nós vamos dar detalhadamente como é que Malva Michel Bauer se tornou Rothschild. Está no livro de M.S. King, em 2 volumes, em inglês, infelizmente, não tem tradução em português, né? Planeta Rothschild. Planeta Rothschild. Já naquele tempo, os judeus então estavam divididos em os judeus da sinagoga e os partidários dos apóstolos, os seguidores do caminho. Esse é o cenário que nós encontramos depois da morte de Cristo. Já depois da morte de Cristo. Pois Comodiano é posterior a Jesus, Tertuliano é posterior a Jesus, o procônsul da Caia é posterior a Jesus. Então, é esse o período. Vamos deixar Jesus para um capítulo à parte. Então, como é que Jesus Cristo, pregando a paz, vivendo pacificamente como Abraão, que só teve um problema com um poço d'água durante os anos, 100 e tantos anos que ele viveu na Palestina, Isaac, que não se tem notícia de nenhum problema dele com os palestinos, como é que Jacó transitava livremente pelas terras da Palestina? Agora, os filhos dele é que assassinaram um príncipe, porque tinha estuprado uma irmã deles. Aí já começa o problema. Então, o judeu se achava, e é exatamente aí que Jesus Cristo vem, El pueblo elegido, o povo eleito. E era. Não podemos explicar por que, no capítulo 12, a Bíblia já começa, depois de sair dos 11 capítulos míticos do Gênesis, aparece Abraão no capítulo 12 como sendo eleito. Por quê? Não podemos explicar. Vamos tentar, já fizemos esse trabalho anteriormente pela lista patriarcal, mas a eleição de Abraão é um mistério. Então, como é que, dizia eu, Abraão, tendo vivido toda a sua vida perambulando pela Palestina pacificamente, tendo apenas um incidente, e quando Sara morreu antes dele, ele teve uma facilidade imensa de comprar a gruta de Macpela para enterrar a sua esposa, e os habitantes da Palestina queriam dar a gruta para ele. Olha só, a convivência era tão pacífica e tão boa que ofereceram a ele o que é para nós um terreno, e deram a metragem de tantos metros ou quilômetros, ou seja lá
a medida. E ele disse, não, mas eu quero comprar. E ele comprou. E a única propriedade que os judeus possuíam na Palestina era a Gruta de Macpela e alguns quilômetros em torno, que não ia além de 5. A única. Então essa história do Bispo Macedo espalhar nas novelas falsas dele, que está no canal dele aí, né? A terra dos nossos pais, a Eretz Israel, é a terra de Israel, a que pertenceu aos nossos pais e que tomaram deles. Tomaram coisa nenhuma, nunca foi dos judeus, era dos samaritanos. A palavra Palestina vem de Felistim, que é filisteu, que era a tribo maior entre as que moravam na Palestina, e só vão entrar em luta com os judeus quando Davi tentar conquistar, realizando assim a profecia do rio Nilo ao Eufrates. É uma das promessas que está no livro, na Bíblia, que o Messias vai dominar do rio Nilo, do grande rio Nilo até o Eufrates, e o rei Davi vai fazer isso, aí os filisteus vão ser os maiores inimigos dele. Já com Saul, já começa. E Palestina vem de Felistim, porque Canaã quer dizer terra da púrpura, era o nome comum. Então depois se chama Palestina porque os principais eram os filisteus. Logo, os donos da Palestina são os palestinos. Essa história, né, da propaganda sionista de que Israel é a terra dos pais, é lorota. Nunca, né, eles tinham comprado. Passaram a comprar, nós vamos dizer exatamente a partir de quando, através de um livro que não sou eu que vou dizer, ó, vou ler aqui, como foi que eles conseguiram conquistar, como é que eles conseguiram se tornar dono da Palestina. Vou dizer lendo aqui. Então, tudo propaganda. Agora vejam, o que nós estamos dizendo é o pacífico Abraão, o pacífico Isaac, Jacó, que ficou furioso quando os filhos mataram o príncipe que tinha possuído a irmã deles, mas depois arrependeu-se e quis casar com ela, e aí começou o problema. Terminou que eles tiveram que fugir. Então, como é que esses homens mansos conviveram com todas as tribos que viviam em Canaã, sem problema nenhum, compartilhando dos mesmos deuses, porque Javé é, na verdade, mais um deus do panteão cananeu. Isso está provado. Agora o meu irmão Everaldo mandou para mim o livro, eu não tinha, eu tinha um resumo, Uma História de Deus, do professor Mark Smith, considerado pela Universidade Hebraica como sendo o melhor livro sobre a cultura hebraica, onde ele descobre que Javé é um deus que, na verdade, é a soma de Ea, transformada em Iá, com a deusa Havá, dos arameus, e dá Iahavá, e daí dá Iahavé. Então, é Mark Smith quem descobre isso, e Josue vai apoiar. Então, é um deus, como todos os outros deuses do panteão cananeu, e várias vezes os profetas anatematizam o povo e os reis, os dirigentes, porque se misturavam com os cananeus, adotavam os costumes cananeus, porque gostavam das mulheres cananéias, porque elas gostavam de fazer aquilo da maneira melhor para os homens. Vamos voltar. Então estamos indo muito longe. O fato é que é incrível o que eu vou ler agora, levando-se em conta que os patriarcas eram pacíficos, os essênios preferiram fugir da cidade de Jerusalém para não se colocarem contra Judas Macabeu, que tinha usurpado o sumo sacerdócio, que Zacarias disse que só podia ser dos filhos do óleo, ou seja, Sadoquita, descendente de Melquisedeque, porque os levitas se corrompiam facilmente. Vejam bem, o próprio Esdras era levita, e é ele o chefe de tudo isso.
nós devemos a situação que estamos vivendo a Esdras. É ele que está, por isso que eu estou insistindo tanto. Vamos provar isso vindo de lá até cá. Agora vamos ao Apocalipse. Há 2 livros da Bíblia que a igreja não autoriza ninguém a interpretar. O Gênesis de 1 a 11 é o primeiro e o Apocalipse. Não há autorização da Sé Romana para ninguém. Agora, ouçam aqui. Nós tínhamos dito que Esdras criou a grande sinagoga, que eram 72 pessoas, quando Moisés criou, 6 representantes de cada tribo, 6 vezes 12, 72, né? Mas Esdras transformou em 300, a grande sinagoga. Então era um partido com 300 pessoas, que era chamada os anciãos, e esses 300 homens se espalharam pelo mundo para ocupar cargos e postos de, vamos dizer assim, suma importância. Porque, como bem disse Gramsci, Marx está errado pregando a luta de classes. Basta conquistar os postos mais importantes. Se um único homem mandar no Brasil e os partidários dele, como está agora, estamos vendo essa política, ocupam os postos importantes, Collor tentou isso, mas foi derrubado, então ele governará tudo. Não precisa ser, então, muita gente. Basta ocupar os postos-chave. Aí, nós vamos ver agora o que é a sinagoga, que realizou um trabalho maravilhoso de Bernard Casper, fazendo com que mantendo os judeus unidos e não sendo absorvidos. Vamos ler. Meus irmãos, se vocês quiserem, confiram. Eu fiz alguns cortes para poder dar tempo. Já estamos aos 31 minutos. Eu, João, irmão e companheiro de vocês nesse tempo de tribulação, estava exilado na ilha de Patmos, quando, no dia do Senhor, domingo, o Espírito tomou conta de mim, e atrás de mim ouvi uma voz forte como trombeta que dizia: escreve no livro tudo o que estás vendo. Ele teve uma visão. E depois manda para 7 igrejas. Para Esmirna, alguns que se dizem judeus, mas de fato não são judeus, porque tinham que obedecer aos 613 preceitos para serem judeus. O judaísmo se confundia com um povo, uma nacionalidade e uma religião. Tinha que fazer as duas coisas. Tinha que ter sangue de Abraão e tinha que praticar os 613 preceitos. O que era impossível, mas a pessoa tinha que perseguir esse ideal. Então, aqui, Jesus ressuscitado aparece a João e diz: se dizem judeus, mas de fato não são judeus. E quando ele encontra Natanael, Jesus ainda vivo, olha e diz: eis aí um judeu no qual não existe nenhum dolo, porque era judeu de sangue e porque praticava mandamentos. E quando o jovem Marcos, ainda com 20 anos, diante de Jesus, pergunta a ele o que deve fazer para ser perfeito, ele diz: segue os mandamentos. E o jovem diz: nós sabemos que é Marcos, muito rico, jovem rico, é o apóstolo Marcos. Tenho seguido isso desde a mais tenra idade. Jesus diz: então, se queres ser perfeito, Paulo vai usar depois essa palavra, os carnais, os psíquicos e os perfeitos, volta, vende tudo que tens. Jesus tinha celebrado a ceia no cenáculo que pertencia ao pai de Marcos, o discípulo oculto, que não sabemos porque não aparece, mas riquíssimo. Assim a carta continua. Dizem-se judeus, mas não são judeus. É contra esses a nossa luta. É contra esse a nossa cruzada. Porque os judeus nós amamos. São nossos irmãos. São eles a árvore plantada por Deus, cujos ramos deveriam dar frutos, mas não deu. Então vamos continuar a carta. Já estamos aos 34 minutos. Eles formam a sinagoga de Satanás. Então Esdras formou uma sinagoga que, em vez de 72, tinha 300 membros. E aqui João diz claramente que essa sinagoga não é a mesma coisa que Moisés fez, o Supremo Conselho Legislativo de Israel, porque Moisés era o executivo, Arão era o judiciário, e os 72 membros eleitos por Moisés, pedindo que cada tribo mandasse 12, era o Sinédrio. Então,
Esdras multiplica esse número de 72 para 300. E aí, agora João vai repetir as palavras de Jesus e escreve Sinagoga de Satanás. Olha, é pesado. Ainda mais levando em conta que Jesus tem um título chamado Príncipe da Paz. Não tenhas medo do sofrimento que vai chegar. O diabo vai levar algum de vocês para a cadeia. Será para vocês uma grande provação. Não estamos nela? Nada mudou. Mudou o tempo. Mas, como diz Paulo, Jesus o mesmo ontem, hoje e sempre. E eu digo, o homem é o mesmo. Não mudou. Nem mudou Deus, nem mudou o homem. Portanto, estamos passando agora o que passaram os cristãos. Infelizmente, chegou até o Brasil. A gente ouvia o silvo dos mísseis. Era só por aos ouvidos. E o estrondo. E sabia que estava acontecendo muito longe. Era as trombetas do Apocalipse. Era não, são. E agora chegou ao Brasil. E não sabemos o que vai ser da nossa nação. Eu não acredito, não vejo uma luz no final do túnel. Seja fiel até a morte. Para a igreja de Pérgamo. Então, lemos a mensagem para a igreja de Esmirna. Agora, Pérgamo. Conheço o lugar onde você mora. É aí onde fica o trono de Satanás. Antipas, não é Herodes, era minha testemunha fiel, e ele foi morto pelo próprio Satanás. Ou seja, já havia um anticristo, e vai haver vários, mas o último é que nos interessa. Muita gente corre atrás das doutrinas de Balaão, aqui é uma metáfora, o qual queria que Israel se prostituísse, como os profetas, Jesus aqui fala no tom de profeta. Ou seja, se misturasse com os costumes dos gentios, que era o abuso sexual, que era a prática da magia negra e outras coisas dessa natureza. Outros vão atrás da doutrina dos nicolaítas, que nós não sabemos o que é, a Bíblia não fala a respeito. Para a igreja de Tiatira, você não reprova os que seguem essa mulher chamada Jezabel. Jezabel tinha sido esposa de Acabe no tempo de Elias, portanto, por volta do ano 700 a 800. Então, aqui é outra metáfora, com Balaão, a qual se diz profetiza, então ela fazia de cristã, mas seu ensino seduz meus servos para se prostituírem com os ídolos, os Ronaldinhos, os Roberto Carlos, os Pelé de hoje. Os ídolos continuam, o povo continua idólatra, não é assim? E eles não têm vergonha de dizer ídolos da tela. No meu tempo, a revista que trazia os grandes artistas trazia o nome ídolos da tela. Eles não têm vergonha de usar a palavra ídolo. Pelé foi o maior ídolo de todas as multidões do futebol de todos os tempos. Ídolo, eles usam a palavra. Idolatria é prostituição, são os dois maiores pecados diante de Deus. E é o que nós estamos vivendo. Uma sociedade que empurra todo mundo através da televisão, através da mídia, através da diversão, né? Sexo, drogas e ocultismo. São as três forças que atrai a juventude. São os três maiores atrativos para a juventude. Ocultismo, drogas e sexo. E tudo isso está sob o controle da carraba hebraica, sabiam? Por isso que nunca se acaba com as drogas. Por quê? Porque quem comanda as drogas, o comércio das drogas no mundo inteiro é o Pentágono. Isso já foi provado. Temos isso e vamos ler para vocês. Um ex-funcionário da CIA, um ex-agente da CIA, se aposentou e fez a denúncia, e nós vimos um helicóptero caiu. Esse helicóptero trazia 5 agentes da CIA, e quando a polícia foi socorrê-los, ele estava cheio de cocaína. Da CIA. E por que não acaba? Quando o Papa vem ao Brasil, ou uma personalidade importante, todos os marginais são presos. O Papa mandou tirar a proteção do Papa Móvel, pegou um copo de chimarrão, beijou uma criança e não houve nada. Os guardas dele morrendo de medo, mas a polícia sabe onde estão, todos eles. Mas não podem prender. Não podem prender porque o Pentágono não deixa. Se deixar, vai tirar deles a sua principal fonte de renda. E o Pentágono é o braço armado da carraba hebraica. Então, estou dizendo claramente, não sei se o vídeo passa ou não passa, mas você vê que estamos vivendo hoje o que Jesus viveu, o que os apóstolos viveram. Nada mudou. É isso que eu quero mostrar para vocês.
E Jezabel condena todos aqueles que não conhecem as profundezas de Satanás, a magia negra, como eles mesmos dizem. Ou seja, existe a magia branca, porque os magos que estão em Mateus 5 são chamados de magoi, sem dúvida nenhuma são magos, mas as profundezas de Satanás é a magia negra. Fiquem firmes naquilo que tem até que eu venha. Jesus Cristo aqui diz, fala da sua segunda vida. Ao vencedor darei a estrela d'alva, Lúcifer. Está vendo? Ó? Aqui Jesus promete que aquele que vencer se tornará um Lúcifer. Não é interessante? O Vaticano, né, nas oitavas da Páscoa, vai cantar um hino onde se faz uma apologia a Lúcifer. Então vejam como é que alguém fez uma merda aí, transformando a estrela d'alva, símbolo, né, do Cristo, que é cantado dentro do Vaticano, em canto gregoriano, como sendo sinônimo do diabo. Ele falou, e segue essa estupidez. Eu venho logo, surpreenderei todos, pois ninguém sabe a hora. Ele está aí, porque eu não creio na vinda de Cristo nas nuvens do céu. Mas não vou interromper, vou dizer isto depois. Para a igreja de Filadélfia, sei que existem por aí alguns que se dizem judeus. Na verdade, são mentirosos, como Bernard Capra, que na página 10 diz uma coisa, na página 11 diz outra coisa, como Esdras, que coloca um currículo onde ele diz que é descendente de Arão e de Melquisedeque, Melquisedeque sendo Jebuseu e Arão sendo hebreu. Soou a hora para o mundo inteiro, está em Apocalipse, para provar os habitantes da terra. Então, estamos de novo nela. Então, Jesus já veio várias vezes. Minha gente, ele não virá nas nuvens do céu, como vocês esperam, cheio de anjos. Aí é uma grande metáfora. Ele diz, vou terminar falando, vai passar do tempo, na parábola. Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quando ele profetiza a destruição de Jerusalém. Só que ele mistura o fim do mundo com a destruição de Jerusalém na mesma profecia. Mas quando ele diz que o mundo vai acabar, ele diz primeiro que todos me verão, até aqueles que traspassaram, que me traspassaram. Ele está falando do juízo final. Mas ele diz, não passará essa geração, então foi no ano 72. Logo, minha gente, cada vez que nós temos a peste, a fome ou a guerra, Jesus está vindo. Ele já veio várias vezes. Então, será essa a vinda final dele? Não sei. E quando ele vem, vem como juiz. Soa a hora, vou reler, para o mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Eu venho logo. Segure bem firme sua coroa. Para a igreja de Laodiceia, conheço tua conduta. Não és nem frio nem quente. A maioria dos cristãos vê televisão, a novela da Rede Globo, vê os programas imorais, né? Vive no carnaval, nos 3 dias se esbalda, e na quarta-feira cinza vai para a igreja para pedir perdão e receber cinza. É um absurdo. Já sabe que no carnaval do ano seguinte vai fazer o mesmo. Logo, esse perdão não tem valor. Pois, por isso, vou te vomitar da minha boca. Pois essa é a ação que eu faço com os mornos. Tu dizes, sou rico, e agora que fiquei rico não preciso de mais nada. Pois então, escute. Você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu e não sabe disto. A maioria dos cristãos, sejam pastores ou padres. Então, acham-se ricos. E quando eu vejo a Catedral de Aparecida, eu me escandalizo. Para que aquele palácio todo? Se Jesus Cristo viveu na pobreza. Miserável, infeliz, pobre, cego e nu. E vivem no palácio. Viestes ver o quê? Um caniço que balança o vento, de Jesus falando de João Batista. Viestes ver um príncipe, mas os príncipes moram em palácios. Então ele mostra que um profeta não pode morar em palácio. Como, portanto, os arcebispos, os bispos, os cardeais podem morar em palácios como a Catedral de Aparecida. Está alguma coisa aí, está muito errada, não é? Então, temos que denunciar isso. Então, nossa luta não é contra o judeu, vejam bem, amamos os judeus. Meir, Metzila, Malamed, Einstein, né?
muitos e muitos e muitos judeus, né? A maioria dos judeus, eu tenho 3 pessoas que trabalharam na casa de judeus, a minha esposa, inclusive, trabalhou como faxineira na casa de um judeu e nunca foi tão bem tratada. A minha vizinha, que era enfermeira de um casal de judeus velhos, quando ela decidiu casar, o casal bancou o casamento dela todo, inteiro, deu tudo o que ela precisava para o casamento. Então, o judeu verdadeiro, que é de sangue abrâmico, ou então, mesmo convertido, segue a nacionalidade judaica, que não é mais um povo, como provou Salomão Sande, né? Já tinha misturado sacerdotes pagãos com sacerdotes aronitas e tinha dito que todo mundo era filho de Arão. Queres mesmo ser rico? Agora vai o conselho para todos nós. Então adquira meu ouro, que é ouro puro, depurado no fogo. Eu estou batendo a porta agora. Quem ouvir a minha voz abrirá. Eu entrarei, jantarei com ele e ele jantará comigo. Ao vencedor darei um prêmio. Sentar-se-á comigo em um trono, assim como eu venci e estou sentado com meu Pai no trono dele. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Aí está, passamos 5 minutos, mas vamos nos despedir. O pacífico Jesus, o Príncipe da Paz, chamando Sinagoga de Satanás a Carral. Por isso eu posso chamá-la. E aí, quando os meus amigos ficarem escandalizados, disseram, Marlanf, no auge da emoção, vocês... Não. O cristão não é bonzinho. O cristão é justo, o cristão é varonil, o cristão é vigoroso, e aí está a prova. Então, me despeço de vocês, pensando, olha, ontem, como hoje, a Carral quer destruir o cristianismo. Por isso eu disse, hipótese sobre Jesus. Por que sobre Jesus? Quantas hipóteses surgiram sobre Jesus? Nós temos um trabalho sobre isso. Por que não sobre Buda, Zoroastro, Maomé, Lao Tse? Infinitos. Por que todas as hipóteses, como o Código da Vinci e como outras que dizem que o Santo Sudário é falso? É claro que é verdadeiro. Eu fui ver 3 vezes a exposição do Homem do Sudário. É claro que é verdadeiro. Mas a Carral hebraica tem a mídia nas mãos. Por isso chegou ao poder aqui no Brasil. Porque ela domina a mídia. A guerra de informações lá entre a Rússia e a Ucrânia, então a guerra não é só no campo de batalha. A principal guerra é esta, a maior arma é a palavra. E pronto. E com aqui, aos 48 minutos, quase 50, terminamos esse vídeo mostrando a vocês. A mensagem das 7 igrejas, 7 é um número cabalístico, é para todos os tempos. Estamos vivendo ela hoje. Seja firme, não vá para o carnaval, não tenha ídolos no futebol, não tenha ídolos na tela, na televisão. Não faça com que a princesinha das televisões brasileiras, Regina Duarte, seja teu ídolo. Ou Pelé, ou seja lá quem for. Não idolatre, porque a idolatria e a prostituição são os 2 maiores pecados que Javé condena. Assim eu termino esse vídeo, pedindo a vocês que pensem, porque Ele está presente. É a mão dele que está sobre a terra. Ele está exercendo o juízo. Ele vem como juiz. E ele diz, quando menos se espera, eu venho. E já veio muitas vezes. Como peste, como fome, como guerra. Mas um dia ele virá de fato. Mas, antes disso, ele já veio muitas vezes metaforicamente assim. Julgar toda... Eis que eu venho como juiz de toda a terra. Agora ele está julgando. E você? De que lado vai ficar? À direita ou à esquerda dele? Vai manter a coroa na sua cabeça ou vai negá-lo? Vai brincar o carnaval e ver as mulheres com a vagina pintada apenas com purpurina e balançando o bumbum? E depois, na quarta-feira de cinza, vai para a igreja se arrepender de receber cinza, sabendo que no carnaval seguinte vai fazer a mesma coisa? Vai idolatrar? Vai se prostituir? Vai fanfarronamente contar para os amigos quantas mulheres você comeu durante aquela semana? Ou vai ser um cristão de verdade? É isto que ele está fazendo. Vim para provar os habitantes da terra. E até a próxima.